Gente, que alegria estar aqui com a presença honrosa do doutor Marcelo Brunner, advogado e criminalista, profissional que a gente tem muito respeito, com a bagagem sem comentários daquilo que de fato ele entende na área jurídica. Doutor Marcelo, um amigo, um parceiro, e confesso que estou hoje muito emocionado de ter o senhor aqui no nosso podcast. Obrigado por o senhor ter estado aqui conosco, estar aqui. O senhor veio do Brasil, está aqui gravando conosco em Portugal, e queremos aqui hoje ter a oportunidade de ter essas informações de milhões na área jurídica para os nossos seguidores aqui do podcast, doutor. Alex, bom dia, você é um cara sensacional, te conheço há muitos anos e sei do nível de seriedade em tudo que você se compromete a fazer. É claro que eu jamais iria utilizar a minha imagem, que foi construída a duras penas, fazendo a mesma coisa há 20 anos e advogando para tanta gente relevante no Brasil, fora do Brasil. Jamais iria correr o risco de entrar naquilo que eu tenha dúvidas. Quando eu resolvi me tornar seu parceiro profissional, eu sabia que eu não estaria pisando em areia movediça, e sim em terra firme, sólida, trazendo-me a confiança inarredável necessária para trabalhar e fazer as execuções daquilo que eu me comprometo, que é a advocacia criminal. Estou aqui com a minha família e sei exatamente do que estou dizendo. Eu sei da sua capacidade desse relocation, a segurança, seu nível de seriedade. Então, por isso que estou muito tranquilo em falar sobre o tema que você quiser discorrer aí. Obrigado, doutor. Obrigado pela consideração. A gente fica muito feliz, né? Porque de todos os parceiros que temos na empresa, o senhor é o mais antigo, né? Nós... Tu tá me chamando de velho, é isso? Não, senhor. Desculpa, doutor. Eu quero dizer o tempo, né? O tempo da nossa amizade, o tempo que o senhor advoga pra gente, enfim... Foi uma brincadeira. Na verdade, isso gera para nós muito mais responsabilidade. Certo. Não vemos isso como uma facilidade, não, mas responsabilidade em manter essa estrutura do respeito, da reciprocidade, do comprometimento, porque entendo e sei a personagem pública que o senhor hoje representa, tanto na esfera jurídica, tanto em outras esferas que precisamos do lado de cá manter-se idôneo para mantermos a nossa parceria intacta e ilesa ao longo dessa trajetória. Então eu fico muito feliz de ter o senhor aqui nos estúdios. Eu já te falei que você é corajoso até demais, né? Porque eu advogo para muitos empresários de vários níveis e pouquíssimos são os que têm a coragem de colocar a cara a tapa como você faz. Você se abre de forma plena, de forma ampla, sem vírgulas. Você demonstra suas vísceras. Isso, no mundo de business, mundo empresarial, é bem complexo. Mas eu já te falei isso. Eu parabenizo a sua coragem, eu parabenizo a sua forma de tratar esses temas e dizer exatamente aquilo que você pensa, não o que a pessoa quer ouvir.
Porque quando uma empresa, entre aspas, não é saudável, não tem seriedade, os seus líderes são criminosos, são fraudadores, são aventureiros e vivem flertando com o crime. Eles não fazem isso. Eles só demonstram o lado da perfeição. Eles não demonstram fazer entrevistas, podcast ou live, falando dos momentos bons, momentos ruins. Você disse, inclusive, para mim algumas vezes, doutor Marcelo, quando eu entrevisto uma pessoa e percebo que ela não tem condições de fazer o relocation, eu aconselho ela esperar um pouco mais. Ora, isso não é comum no mundo de business. As pessoas querem faturar o tempo inteiro. Querem faturar. Sem pensar nas consequências supervenientes. Elas querem faturar. Então, a sua postura, ela é uma postura que eu admiro, divulgo e, sobretudo, respeito. Então, eu quero, enquanto tiver vida e força e você quiser, estaremos como parceiros. Obrigado, doutor. Obrigado. A gente entende realmente essa seriedade. E uma vez uma pessoa me fez uma pergunta, porque a gente tem um grupo de advogados na empresa, como eu disse, o senhor é o mais antigo, né? E teve uma pessoa que me perguntou assim, então, mas você tem tantos advogados na empresa, para que serve um advogado criminalista na sua empresa, uma vez que a sua empresa é de suporte a imigrante? E a minha resposta foi simples para ele, eu não precisei pensar para responder. Eu disse o seguinte: olha, amigo, ter um advogado criminalista no nosso corpo jurídico, esse advogado, esse profissional, ele me norteia andar na rota correta, não criar atalhos onde gere prejuízos para a minha empresa e prejuízos para o meu cliente. Então, ter um advogado criminalista, eu tenho a obrigação de ser correto no meu negócio. E eu quero falar sobre isso. Agora você falou de forma empírica e eu vou falar de forma técnica. Correto? Sim, a senhor. resposta que você deu para a pessoa, tu falou de forma empírica. Ok? Dentro do seu conhecimento como empresário. Agora eu vou falar de forma técnica. É importante deixar claro que as leis, elas vão sofrendo mutações o tempo inteiro. Correto? Sim, senhor. Elas vão sofrendo mutações o tempo inteiro. Mas o mundo do crime, ele também se atualiza. E com muita rapidez. O criminoso, ele anda com uma agilidade absurda, pensando sempre como fazer um novo golpe, um golpe mais atualizado, alguém que... Então, quando você tem um criminalista que tem uma bancada de advogados, eu tenho 11 advogados trabalhando comigo o tempo inteiro, se atualizando nas melhores jurisprudências, nas melhores doutrinas, nos melhores julgados, o que vem acontecendo na França, o que vem acontecendo na Alemanha, o que vem acontecendo nos Estados Unidos, o que vem acontecendo no Brasil, sobretudo em Portugal, nós mostramos para eles o seguinte: olha, vocês estão se atualizando, os criminosos. Eles se atualizam, porque quando eles entendem que o crime que eles praticavam se tornou obsoleto, eles vão tentando novas modalidades. E aí, a parte criminal, ela vem de forma preventiva. Ela vem de forma preventiva dizendo o seguinte: olha, tem mais um golpe aí, que as pessoas estão agindo assim, e você se prepara e já avisa os seus clientes para avisar, sei lá, um parente ou outra pessoa que está tentando migrar para Portugal ou para algum outro país, porque você não faz só Portugal, você faz outros países também. E com isso você traz a devida segurança.
Assim como na saúde existe o médico que diz, olha, é importante que você tenha cuidado no que você come e tal. Ele quer fazer uma preventiva para não se tornar uma curativa lá na frente. Assim também é o mundo jurídico. O objetivo é, vamos prever o máximo, porque prevendo o máximo ainda passa. Imagine se você não fizer ali a previsibilidade do que pode acontecer de um crime praticado pelo estelionatário. E eu quero falar depois sobre esse tipo de pessoa que coloca uma roupagem de perfeição em tudo que fazem. E se a pessoa não tiver informações precisas, ele de forma inapercebida vai acabar entrando sobre esse caminho, e é um caminho sem volta. Porque o prejuízo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é um prejuízo irreparável. Porque, geralmente, quem procura uma empresa para fazer o relocation, para migrar, ele não vem sozinho. Ele vem com a família. Fruto de um sonho, de um planejamento, que muitas vezes, sem informação, ele acaba fazendo ao seu bel prazer o planejamento, mas não é o suficiente para ele chegar, fazer uma verificação se a pessoa que está sendo contratada é séria, se a empresa que está sendo contratada tem know-how, se a empresa que está sendo contratada tem uma estrutura realmente para assegurar a vinda desta família, às vezes com 2, 3 filhos, enfim, e acaba entrando, o sonho vira um pesadelo. Um pesadelo. Então, o objetivo de ter um criminalista ele se perfaz com o objetivo preventivo. É claro, às vezes passa alguma coisa, aí já não vai ser mais o preventivo, aí vai ser o curativo. Nós vamos atacar para buscar e responsabilizar aqueles que agiram de forma criminosa, trazendo dano às pessoas de bem. Esse é o objetivo. Ter um profissional como o senhor no quadro, eu costumo, no quadro da nossa empresa, né, como parceiro, e de fato ativo como jurista, para nós realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Eu vou pedir que o senhor fale um pouquinho da sua biografia para as pessoas entenderem quem é o Dr. Marcelo Brunner, né? Além de o senhor ter o seu escritório aqui em Portugal, atende no escritório da Service Connection, o senhor tem uma estrutura extremamente interessante no Brasil. Queria que o senhor falasse um pouco da sua biografia, desse corpo de profissionais que o senhor é o responsável, é o CEO desse time inteiro. Por favor, doutor. Bem, a nossa empresa, ela faz agora, em agosto de 2024, 20 anos. E nesse interregno, nós temos clientes das mais variadas formas. Por exemplo, nós temos desde pessoas que compõem o Senado Federal, deputados federais, estaduais, vereadores. Você sabe a minha relação com o governo diretamente, não preciso citar aqui, mas você já sabe. Isso no mundo político, é um mundo muito complexo, muito difícil, porque o tempo todo a temperatura esquenta. Concomitantemente, nós temos um nicho também de empresas pelas quais nós advogamos. Também, eu não tenho aqui como citar, mas são várias empresas. Vários clientes. Muitos clientes. Temos uma carga de mais de 2.000 processos em andamento. E temos um grupo de 11 advogados e 6 estagiários. Sob a liderança do senhor.
Sim, eu sou O senhor é o CEO da empresa, da sou o dono da empresa, e eles trabalham de forma contundente. Eu tenho funcionários que estão comigo há 12 anos, trabalham, são advogados altamente capazes, todos eles pós-graduados. Tem uma que está fazendo mestrado, doutora Amanda Moreira, muito competente, muito preparada, uma criminalista de altíssimo nível, que faz sustentação oral juntamente comigo no STF, no STJ, nas cortes superiores do nosso país, no TSE. E fora isso, nós temos parceiros dos 26 estados, mais o Distrito Federal, nós temos parceiros praticamente em todos os estados. Tem um processo na Inglaterra, tem um processo nos Estados Unidos, tem um processo no México, tem o processo em Colômbia e assim sucessivamente. Então nós temos um know-how, uma estrutura que consideramos segura para oferecer aos nossos clientes, e você é um dos clientes mais impoluto, mais antigo, e já ultrapassamos a barreira de cliente e advogado, nós somos amigos. A nossa família senta junto, e tudo isso porque eu sei da seriedade da sua empresa e o quanto você preza e trazer o melhor para o seu cliente. Doutor, é importante o senhor fazer essa exposição aqui para as pessoas entenderem quem é de fato o doutor Marcelo Brunner, que a gente fala, mas esse podcast aqui ele vai trazer muitas informações, até porque vão ter vários cortes, e isso vai circular bastante, né? De fato, nós temos um laço bem consolidado das nossas famílias, dos nossos relacionamentos, mas o comprometimento no mundo profissional, ele está muito bem alinhado pelos pensamentos de valores, pela seriedade, pela transparência, como conduzimos, né, os negócios. No Brasil, aonde que o senhor está fixado? Onde estão os seus escritórios? Eu quero deixar claro, antes de responder essa tua última pergunta, é que eu deixei de falar algo que eu julgo relevante. Eu, nessa minha trajetória, dificilmente eu faço com que o cliente se torne meu amigo. Geralmente, nosso tratamento é unilateral e extremamente profissional. Um dos maiores juristas que nós tivemos no nosso país, chamado Evandro Lins e Silva, ele dizia o seguinte: cuidado, que o seu cliente pode se tornar o seu pior inimigo. Então, com base nisso, eu sempre mantive uma barreira nessa possibilidade de pular o muro profissional para amizade. Isso não aconteceu contigo. Nós nos tornamos grandes amigos. A minha mulher é amiga da sua mulher, são amigas. A gente sai para jantar, você já foi à minha casa, eu já fui à sua casa, eu já tive o prazer de comer a comida que você faz. Você é um cozinheiro de mão cheia. O senhor teve coragem. Eu achei que eu era cozinheiro até conhecer você. Nós vamos fazer uma gravação aqui no podcast, aqui numa cozinha que tem aqui, tá? E o senhor vai vir gravar comigo. É mesmo? Vamos cozinhar uma comida aqui. Nas minhas horas de vagas, eu adoro cozinhar, né? São 3 paixões que eu tenho. Cavalos, que eu tenho vários cavalos, sou apaixonado por cavalo. Eu jogo tênis e cozinhar. Eu adoro fazer essas 3 coisas. Enfim, então eu queria deixar isso claro. A nossa relação, a gente conseguiu pular essa cerca de cliente e advogado para nos tornar amigo pela sua forma de tratar as pessoas, os seus clientes, o seu cuidado, que muitas vezes você teve prejuízo financeiro para cumprir a sua palavra. Isso me deixou muito empolgado com a sua forma de conduzir os seus negócios. Então,
eu queria fazer esse registro. Os meus escritórios no Rio de Janeiro, nós temos no centro da cidade, ali na Rio Branco, que é uma avenida muito conhecida, movimentada, número 109. Temos também na Barra da Tijuca, ali no CEO Corporation, que também é um bairro de relevância no estado do Rio de Janeiro, e temos onde nasceu o nosso escritório, que é Campo Grande, né? Que é o maior bairro da América Latina. Está em frente à delegacia, né? Com 1 milhão de habitantes. Exatamente. Está em frente à delegacia. Em frente à delegacia. Eu tenho muitos amigos delegados, muitos amigos. Muitos. Inclusive, o secretário-chefe da Polícia Civil hoje, doutor Amin Vascaíno, nobre Vascaíno, meu amigo Vascaíno, a gente está sempre em São Januário vendo os jogos do Vasco. Que legal. Enfim, somos amigos. Doutor, me sinto muito honrado, o senhor sabe muito bem disso, pela amizade que temos e pelo aquilo que construímos, né? Já vivemos alguns momentos difíceis, o senhor já compartilhou de algumas questões da minha vida. O senhor falou referente aí a prejuízos, o senhor acompanhou um prejuízo meu? Já acompanhei alguns. Está acompanhando aí, né, um processo aí com um camarada onde normal. Quase coloca a nossa palavra em xeque, mas eu honrei a minha palavra e o senhor juridicamente... Estou indo atrás dele. Está trabalhando, sim, né? Pra gente vou pegar. Pois é. Então, certo. Isso é a importância de ter um jurista na nossa empresa. Às vezes as pessoas, os clientes, doutor, eles vêm... com algumas frustrações, né? Eu contratei uma empresa aí para cuidar da nossa imigração, estava no Brasil, o cara me deu um golpe aí, o cara fugiu para cá, e eu queria que o senhor, como advogado, né, nessa área criminal, pudesse explanar aqui se é possível, né, nas duas pontas, Brasil, Portugal, iniciar um processo aqui e dar sequência lá, ou iniciar lá e dar sequência aqui. Qual o caminho que essa pessoa que está nessa rota de golpes, que não procurou uma empresa, que não pesquisou, que não teve o cuidado de verificar, né, se seria o mais correto para a família dele, entrou na rota das facilidades, né? Ou seja, aqui é mais barato. Às vezes a pessoa troca a empresa, doutor, por conta de 100 euros. E fica à mercê, não sabe, né, essa estrutura que a gente tem aqui. E aí, nada melhor do que o senhor para dar essas orientações. Primeiro, eu quero iniciar uma frase olhando para a câmera. Eu quero que você ouça, veja exatamente e reflita o que eu vou dizer agora. O criminoso que se utiliza da tipicidade chamada estelionato, ele sempre vai colocar uma roupagem perfeita em tudo que faz. Vou repetir. O criminoso que se utiliza da tipicidade chamada estelionato, ele vai sempre colocar uma roupagem perfeita em tudo que faz. Se mostra sensível, bem arrumado, tem sempre respostas para os questionamentos mais severos e dá sempre uma saída para as circunstâncias, sejam elas quais forem. Esse é o estelionatário. Por isso que muita gente acaba caindo nos golpes. Porque se ele chegasse mal arrumado, se ele chegasse com um carro todo destruído, se ele chegasse, convidasse os clientes para entrar no seu escritório todo quebrado, sem nenhuma apresentação, as pessoas não ficariam. Então o que ele faz? Ele faz uma roupagem perfeita para que as pessoas, para que as vítimas acredite que aquele ali é o local mais adequado. Detalhe, ele tem sempre o melhor preço.
ele tem sempre a melhor condição. Ele está sempre negociando, né? Está sempre mostrando facilidade, sempre negociando. Sempre. Você fez uma pergunta que eu considero extremamente significativa e relevante. Graças a Deus, Brasil e Portugal têm uma relação muito aproximada e se comunicam no mundo jurídico. As relações entre Brasil e Portugal estão sólidas. Então, se alguém começa uma ação no Brasil, pega uma família no Brasil e a induz a aceitar a proposta de um crime que se perpetrou inicialmente no Brasil. E o resultado será produzido em Portugal, quando eles chegarem aqui e perceberem que tudo que ele disse é mentira. Ou 99% não é verdadeiro. Nós denominamos isso no mundo jurídico como a teoria da ubiquidade. O que é a teoria da ubiquidade? O lugar do fato e o lugar do resultado. O lugar onde nasceu o fato e o lugar onde foi produzido o resultado. A família começou a ser lesada ou enganada no Brasil. E ela, quando chegar em Portugal, vai ter a nítida percepção de que agora o dano é irreversível. Essa teoria da ubiquidade, ela também é adotada em Portugal. A pessoa que acha que vai cometer um crime em Portugal, no Brasil, e vai se esconder em Portugal, ela está cometendo um ledo engano, porque ela será responsabilizada pelo crime que ela começou a praticar no Brasil, porque ela já vai ser acionada criminalmente no Brasil, e esse crime no Brasil terá uma comunicação em Portugal. E ela também será responsabilizada criminalmente. E essa responsabilidade vai resultar no status processual, ela vai ser processada, e ao final, uma vez comprovado que ela tinha o ânimos prejudicante, ou seja, a vontade de prejudicar, a vontade de lesar, a vontade de trazer o dano à pessoa, ela, uma vez comprovado isso no status processual, durante a instrução processual, a tese inicial vai ter a validade necessária, que é a condenação. E o Estado, através do juiz, vai prolatar uma sentença em desfavor desse ou desses que começaram o crime lá no Brasil. Eles serão condenados lá e aqui. Pode ser a mesma coisa? Não pode. Por causa do ibis idem, correto? Você não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato. Agora, se durante esse processo verificar que houveram outras atividades criminosas, aí sim ele poderá ser condenado tanto no Brasil quanto em Portugal. Se houver apenas uma ação, ele vai ser condenado ou no Brasil ou em Portugal. Essa é a teoria da ubiquidade. Se a pessoa acha que ela vai ficar impune pelos atos perpetrados, praticados, iniciados no Brasil, acredite, não vai ficar. Não vai ficar impune. É importante que isso fique claro. Não existe, senhor, não existe, senhora, crime perfeito. Sempre na seara do crime existe uma brecha. Você deixou rastros, e esse rastro, seja ele pequeno,
ele será pego e você será responsabilizado criminalmente, e esperamos que você chegue às agruras de um cárcere, no deletério ambiente carcerário, para que você saia de cena, se tornou nocivo a uma sociedade civil de bem. Então não existe crime perfeito, você será responsabilizado. É importante que isso fique claro. Tem pessoas que cooperam com o crime, isso é importante, isso aqui é uma nova modalidade. Cooperam com o crime sem ter o ânimo de prejudicar, mas ele acaba fazendo. Pessoas que são influenciadores. Boa. Eles não têm um ânimo inicialmente de lesar, mas ele foi contratado por alguém e ele não verificou que esse alguém não é uma pessoa de bem, e ele vai reproduzindo aquilo que ele tá falando. Como ele reproduziu, ele se torna co-participante do crime. Vendendo informações ilusórias. Sim. E Sim. colocando a pessoa no risco do golpe. Sim. Ela ou ele se torna o quê? Co-participante de um crime. Serão responsabilizados. Então, inclusive, nós estamos processando alguns influencers no Brasil, que tem aí 600, 700 milhões de seguidores, porque inadvertidamente aceitaram divulgar uma empresa que sabidamente era uma empresa criminosa. Então, se houver alguém aqui em Portugal fazendo a mesma coisa, vou te dar um conselho: pare, reveja, reflita, não coloque a sua imagem em risco, não ajude criminosos a perpetrarem as suas searas de bandidos, de bandidagem. Isso quer dizer, doutor, que eu me leva a crer, na verdade, que eu estou na rota certa da nossa empresa, porque até os influencers que fazem parte das nossas publicidades, nós temos o cuidado, criteriosamente, de saber se ele transmite informação limpa ou informação comprometedora e ilusória, fazendo com que essas pessoas saiam do Brasil e venham para Portugal com a ilusão de que Portugal é um mundo de faz de conta. Então, esses influencers não caminham com a nossa empresa. Porque essas pessoas que criam essa rota, né, baseado no que o senhor está dizendo, de crime de coparticipação, são pessoas que colocam essas famílias em risco. Porque a pessoa que está aqui fazendo com que ela divulgue essas informações são pessoas que muitas das vezes não têm uma empresa consolidada, com documentações, com alvará de funcionamento, com corpo jurídico, com contabilistas. São pessoas que trabalham de forma amadora, nada contra, porque eu comecei também de forma amadora, mas entendi que precisava me profissionalizar, precisava qualificar melhor a empresa. Aperfeiçoamento. Sim. E essas pessoas acabam sendo levadas por essas divulgações e contratando esses serviços, às vezes realmente, como o senhor já mencionou diversas vezes, cuidado, né? Eu vou deixar o senhor falar isso, mas eu vou repetir a fala do senhor: cuidado com as facilidades. Encontrar imóvel aqui não é fácil, né? Então, se a pessoa lhe proporciona no Brasil, ou onde quer que você esteja, imóveis com facilidade, assessoria documental com facilidade, todo esse suporte com facilidade, como diz o doutor Marcelo Brunner, desconfie. Sim, tem que desconfiar, porque esse aí é um ambiente preparado pelo criminoso. É um mundo de facilidades. Agora você me mostrou uma nova modalidade. Primeiro eu falei da empresa criminosa que contrata um influencer, correto? E esse influencer, ele não fez uma pesquisa para saber se essa empresa é séria e ele vai divulgando. Depois que se descobre que essa empresa ela vem perpetrando vários crimes, esse influencer se torna o quê? Se torna co-participante do crime.
Porque ele não vai poder dizer... Existe um jargão no mundo jurídico que eu adoto e eu adoro falar para os meus amigos. Você sabe o que eu já te falei. A lei não socorre a quem dorme. Você tem obrigação de saber quem é seu parceiro. Lembra, os antigos dizia minha mãezinha, meu paizinho, que já foram, ele dizia o seguinte: me diga com quem tu andas... Eu direi quem tu és. Eu direi quem tu és. Isso é sério. Você não pode simplesmente fechar os olhos e andar com qualquer pessoa. Agora você está dizendo o seguinte, que a Service Connection, ela, quando contrata um influencer... Faz esse filtro E fica pesquisando se o que ele está colocando dentro dos conteúdos, dos seus conteúdos, se realmente reflete a verdade passada pelo CEO da empresa, ou se ele está ao arrepio, criando um monte de coisa com o objetivo único de faturar em detrimento do prejuízo alheio. O objetivo é se locupletar, não quero saber qual mal que isso possa acontecer. Então, mais uma vez, eu te parabenizo. Inclusive, doutor, Sim. O que é que nós falamos para os influencers? Porque eu trato diretamente com eles. Tá. Não deixo o pessoal tratar, eu trato com eles. A informação é, se você em algum momento da nossa parceria começar a produzir conteúdos que não seja da realidade de Portugal, fica tranquilo. Você vai seguir o seu caminho e eu vou seguir o meu caminho. Caminhar comigo você não vai, porque a gente está indo para rotas diferentes. Você não pode botar a sua imagem. Não estamos indo para o mesmo local. Sim, não então, pode. Não vou falar mal de você. Não estamos convergindo, estamos divergindo. Exato. Não vou Sim. falar mal de você, não vou detonar você, mas a gente vai para lugares diferentes. Nós não estamos indo para o mesmo caminho. Porque essa história de criar informações onde coloca em risco toda uma estrutura que o senhor faz parte dela por conta de uma divulgação, para mim não faz sentido. Não pode fazer. Você está de parabéns pela sua... Mais uma vez, tá vendo? Mais uma vez você mostra suas vísceras. Mais uma vez você coloca de forma clara o nível de profissional que você quer ao seu lado. Isso aí é relevante. Por isso que me traz paz, me traz tranquilidade de colocar a minha empresa, colocar a minha imagem, colocar a minha estrutura. Você sabe que eu falo diretamente com o governador do estado. Eu falo diretamente com ele, você sabe disso. Então, isso para nós é significativo. Se você não tem esse nível de critério, eu não quero trabalhar contigo. Não faz sentido. Não quero. Porque, a não ser que você me contrate para eu cuidar dos seus crimes. Aí dos problemas, né? Dos problemas, né? Aí é diferente, correto? Correto. Mas ao contrário senso, eu vejo você um cara sério, um cara que já falei aqui abertamente, nós nos tornamos amigos. A tua família é amiga da minha família, correto? A coisa mais importante que o homem tem é a família. É a família. É a família. É a nossa base, né? É a nossa base. Eu sei, quando advogo muito para policiais. Quando eu advogo para um policial que ele tem família, os atos dele são calculados. Quando eu advogo para um policial que não tem família, ele é uma bomba relógio. O tempo inteiro. Porque ele não tem família. Ele não tem a preocupação de voltar para casa... Proteger. Dar um abraço na esposa, dar um abraço no filho. Não tem isso. Então, ele é um kamikaze. É um perigo enorme na rua. Então, nosso bem maior é a nossa família. E se a nossa família é o nosso bem maior, a gente quer protegê-la o tempo inteiro. E é por esse motivo que nós nos tornamos amigos de um ir na casa do outro, um comer a comida que o outro faz, e assim sucessivamente. Você deixou muito claro, desculpa, mas você deixou isso muito claro e para mim soou muito positivamente. Eu não quero me tornar cansativo, mas é importante que isso fique claro. É importante que isso fique claro. Eu tinha dito aqui que o influencer que divulga informações de uma empresa criminosa, ele se torna co-participante. Ele é tão criminoso quanto aquele
que é o dono da empresa. A empresa Service Connection, ela tem uma filosofia inegociável, irretratável, que é quando o contrato influencia, o influencer só pode levar as informações que são repassadas diretamente pelo senhor da empresa. E verdadeiras, tem que ser limpa. Se divergir, vai ser chamado a atenção. Se divergir, vai ser advertido. E desconectado. E se continuar nessa aventura, ele segue o caminho dele. Segue a rota dele, não dá para caminhar com a gente. Porque Okay, parabéns. Eu não quero amanhã ou depois o senhor tendo que me mandar uma mensagem ou me ligar e dizer: Alex, o que tá vendo aí na empresa? Tô recebendo aqui denúncias. O que tá acontecendo? Então a gente não quer andar nessa rota. Eu costumo dizer que a nossa empresa, doutor, é o nosso ganha-pão. Aqui é o que sustenta a minha família. Então aqui não pode dar errado. Não pode. Olha a comparação que o senhor fez. Um cara que tem uma família e um kamikaze. Sim. Entende? Aqui é o ganha-pão da minha família. Sim. Então aqui tem que funcionar. Tem que ser limpo, tem que ser correto, tem que ser digno. Perfeito. O pão que chegue na minha casa tem que chegar um pão honroso, não pode ser um pão amaldiçoado. Não. Então perfeito. A gente tem essa preocupação. Então a pessoa que vem para a empresa Service Connection, ela tem que ter a consciência de que existe essa preocupação de nós do lado de cá em oferecer um produto que não venha lhe dar problemas. Por exemplo, o senhor falou sobre o crime que se inicia lá e termina aqui em Portugal. Imaginemos aqui que a gente envie fotos de imóveis, produza um contrato fictício, a pessoa faça o pagamento e quando ela chegue aqui, não é o imóvel, o contrato não existe, os valores foram embora e não tinha ninguém lá para receber ela. Ou seja, ela consegue iniciar um processo lá no Brasil, correto? Uhum. E dar sequência aqui. Sim. Então, isso é uma tranquilidade que o cliente ele precisa ter a noção disso, de que não acabou lá não. O malandro veio para cá e deu o golpe, sumiu com o dinheiro, sumiu com tudo e nada mais acontece. Positivo. Essa tipicidade, eu estive fazendo um curso fora do país sobre essa modalidade de crime, de estelionato. O estelionatário, ele é uma pessoa, quase um psicopata, se não um sociopata. Ele ri com você, ele chora com você, ele demonstra ter sentimento pelo que você está passando, porque a pessoa chega, digamos aqui, quer ver? Ele deu um preço, vou falar aqui um preço hipotético, 1.000 euros, correto? Pelo serviço que ele vai prestar para essa família. 1.000 euros, estou dando um preço hipotético. Sim. Aí a família está lá, o marido, a esposa, 1 ou 2 filhos, e ele começa a falar sobre os seus honorários, tal. A família, mas eu não tenho dinheiro. A família começa a chorar, entra em desespero porque ela acha que não vai conseguir por não ter esse valor, uma vez que ela já está comprometendo outros valores para o relocation, para uma série de coisas. Enfim. Aí ele fala, não, calma. Fiquem calmos. Eu tô aqui para resolver seu problema. Você não tem 1.000? Quanto é que você tem? Eu tenho 500. Tá resolvido. Manda para mim. Tá resolvido. O restante eu assumo. Eles agem dessa forma. Se deixar, lágrimas, inclusive, descem dos seus olhos. E a pessoa fica comovida, né? Fica comovido e coloca aquele cara como fosse o salvador da pátria. O salvador da pátria. E, na verdade, não. É alguém que, quando ele sair ali, vai dar várias risadas, várias gargalhadas, e dizendo, mais um bobo foi lesado. A grande verdade é uma verdade inafastável, meu amigo Alex. É que, muitas vezes, as pessoas não querem fazer uma coisa chamada
planejamento familiar. Se com o planejamento familiar, às vezes, acontece percalços, intercorrências, imagine sem. Sem o planejamento familiar. Não, nós vamos porque nós ouvimos que fulano foi, deu certo, que ciclano foi, deu certo, que Beltrano foi, deu certo. Só que as pessoas só mostram o lado bom. Ninguém faz, coloca no Instagram, no Facebook, coisa parecida, a comida que caiu da mesa, por causa de uma discussão de marido e mulher. Ninguém fala. Coloca o prato perfeito, a mesa bonita. A mesa bonita, a casa bonita, tá tudo certo. Horas. Nós sabemos que não funciona assim. A Service Connect, já disse aqui você mesmo, eu contratei uma empresa para fazer determinado serviço para os meus clientes e a empresa não fez. Só que você só tinha um mês para resolver a vida do cliente. O senhor acompanhou tudo? Você teve que pagar novamente. Só que você não pagou o mesmo preço. Você pagou dobrado porque já estava em cima da hora, para que os seus clientes não tivessem problema. Ali você demonstrou o seu nível, mais uma vez, de comprometimento, de seriedade. Então, é importante que as pessoas que vão entrar nesse caminho da migratório, relocation, tenham planejamento familiar e, sobretudo, veja quais são as empresas que oferecem o nível de seriedade para trazer segurança para a sua família, se é que você entende que a sua família é o seu maior patrimônio. O planejamento familiar ele vem também agregado aqui, falando de imigração, do planejamento imigratório, né? Se não houver realmente esse cuidado, como o senhor está dizendo, né, a pessoa procurar um profissional... É campo fértil para os criminosos. Não consegue executar, né? Campo fértil. Eu quero ir para Portugal e vou fazer do meu jeito. Cara, tem lá o Dr. Marcelo Brunner no Rio de Janeiro, nosso escritório. Procura o escritório dele. Tem pessoas capacitadas para fazer o processo de visto, iniciar lá no Brasil, termina aqui com a doutora Sidneia. Ou seja, existe uma comunicação jurídica para que as coisas funcionem, mas às vezes a pessoa quer buscar o mais barato, aquele cara que acha que pode fazer. Ele não está nem legal aqui em Portugal, ele já quer legalizar alguém. Sim, porque ele quer faturar, ele não quer saber. Ele não está preocupado se vai dar certo ou não. Ele quer botar para dentro, ele quer se completar financeiramente. Se vai dar certo ou não, de forma superveniente, isso aí é outra conversa. Ele quer gerar receita. Ele quer gerar receita. Da maneira mais absurda que houver, sem nenhum tipo de critério. Você falou absurdo, vou falar abjeta. De forma mais abjeta, porque é pior do que absurda. Claro. Correto? Sem ter a preocupação do dano que vai causar o próximo. Mas ele também está cometendo crime. Ele está prometendo aquilo que ele não pode. Isso é falsidade ideológica. Que não pode cumprir. Não pode cumprir. Ou vai cumprir com muita deficiência. Sim. Gerando frustração. Sim. Você imagina, a pessoa sai do Brasil, idealiza uma casa e chega na casa, não é aquela casa. O que é que houve? Não, é porque mudou no meio do caminho e o dinheiro já tive que pagar e perdi. Crime de estelionato. Isso é estelionato. Você oferecer aquilo que você... Se você oferece aquilo e você dá aquém daquilo que foi contratado, é estelionato. Você tem que dar igual... aquela deu problema, então você tem que dar igual ao superior. É o que ela diz. Você não pode dar nada inferior. Se der inferior, é estelionato. É isso. Doutor Marcelo, essas informações aí são informações de milhões, né? Informações de milhões. A gente fica muito, muito contente aqui em produzir conteúdo de clareza e transparência para o nosso seguidor que está planejando em vir do Brasil para cá. Todo esse cenário de golpes, de fraude, né? O senhor, como um advogado, como é que o senhor vê que pode ser evitado isso para essas pessoas, né? Vou até pedir que o senhor fale para aquela câmera ali diretamente, para essas pessoas que estão planejando em vir, né? Que querem realmente uma segurança, né? E obviamente que eu vou sempre orientar que contrate a nossa empresa Service Connect. Mas essas pessoas que ainda assim não querem contratar, querem vir à moda, vamos embora,
Quais são os cuidados, doutor, para que ela não caia na rota de um golpista? A primeira coisa, fuja do caminho da facilidade. O estelionatário, ele sempre vai te oferecer facilidades. Por quê? Quando você entra nesse eixo de facilidade, é o campo fértil para que o crime venha a se perpetrar. E aí o dano, nesse caso, já disse aqui, ele se torna praticamente irreversível. Existem famílias que estão que foram destruídas justamente porque o marido ele não teve a capacidade de fazer uma análise mais criteriosa acerca da empresa que estava sendo contratada, trouxe a família ficou à míngua, o dinheiro que tinha, que era da mãe, da esposa, que deu para a filha, para que ela ficasse com aquilo, ela perdeu tudo, foi tudo embora. Por quê? Porque não fizeram uma análise criteriosa da empresa a ser contratada. Cuidado com as facilidades. Esse é o primeiro ponto. Facilidade é o campo fértil para criminosos. E esse crime, ele não tem violência. Por ele não ter violência, as pessoas não tomam o devido cuidado. E aí, por não tomar o devido cuidado, o prejuízo será danoso, terrível. Já disse aqui, praticamente irreversível. Então, primeiro, fuja do campo da facilidade. Segundo, vai contratar uma empresa, verifique a sua estrutura, verifique se ela tem realmente uma sede, se você pode ser recebido na sede dessa empresa pelos donos da empresa, se essa empresa tem o corpo de contabilista, se essa empresa tem o corpo jurídico. Isso tudo dá o quê? Idoneidade à empresa. Verifique se essa empresa já tem depoimento de pessoas que já foram tratados por ela. Verifique. Você tem que ver esses campos, esses passos. Se você não cumprir esses passos, você está dizendo o seguinte: eu não estou preocupado com o que pode vir a acontecer com a minha família. E eu disse aqui, a lei não socorre a quem dorme. Você tem obrigação de saber quem é que você está contratando. Doutor, essas orientações, ela é muito importante, né, para que a pessoa que está vindo para Portugal, você entenda que você pode sair sim, fugir da rota de golpistas. Sim. Você pode fugir. Sim. Faz a tarefa de casa, vai maratonar nas redes sociais, pesquisa essa pessoa. Quando essa pessoa te oferecer, né, pesquisa se ela está legal no país, ao menos se ela estiver legal. Isso é o mínimo, né? Ao menos se ela estiver legal, Sim. né? Porque eu particularmente, confesso que hoje a gente, confortavelmente na condição de português, a gente procura zelar muito mais por isso, e por isso que nós temos uma abertura maior no campo imobiliário de negociação, de senhorios, ou seja, dando toda a segurança, como o senhor falou, temos escritório físico, temos alvará, temos documentação, ou seja, tudo que possa eliminar a probabilidade dos riscos de uma possível fraude. É muito importante você falar isso como cidadão português, porque você tem uma gratidão por esse país. Esse país é doutor. Muito. Correto? Eu amo Portugal. Então. O senhor sabe disso. Eu sei disso e por esse motivo estou aqui. E 99% dos meus relacionamentos comerciais são portugueses. Então, e você sempre disse isso. A filosofia do europeu, como eles pensam, como eles agem. Então, você é um brasileiro que veio para Portugal, foi adotado por Portugal, se tornou cidadão. Você não vai flertar com crime. Você não vai agir de forma aventureira. Você tem tudo que Portugal te ofereceu. Então, hoje, o que você pode fazer é
se tornar sempre esse homem sério, capaz, preparado e que tem o objetivo, claro, de alimentar a sua família através da sua empresa com dinheiro digno. Dinheiro produzido através do trabalho sério, honesto e eficiente. Lembra do LIMP? Sim. O senhor pode falar, por favor? Toda empresa que se preza, que é séria, tanto ela sendo privada como pública, ela precisa do LIMP. O que é o LIMP? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Se a empresa reúne esses 5 elementos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dificilmente ela vai quebrar. Ela vai ter estrutura para aguentar os momentos mais trágicos, como aconteceu com a pandemia. Muitas empresas quebraram. E não se reergue mais nunca. E a Service Connect está aí. Continuamos. Está aí. Passou por todos os ventos possíveis e imagináveis. Mas por ela ter solidez, estrutura, raízes, ela aguentou a tempestade. Então, fica aqui os meus mais inarredáveis parabéns ao meu amigo Alex. Obrigado, doutor. Obrigado. Pela sua empresa. A gente está buscando aí, né? E aprendendo com o senhor também, óbvio, né? Procurar andar sempre no caminho certo, né? Da mesma forma como o cliente, né? Ele qualifica a nossa empresa. Quando nós fazemos uma reunião de qualificação com o cliente, nós também qualificamos o cliente. Primeiro, para entender se de fato ele está na realidade de Portugal. Segundo, para entender se ele está disposto a enfrentar os desafios e que não seja um problema para nós. Então, da mesma forma como temos um cuidado de dizer pesquise a nossa empresa, nós também temos a preocupação de avaliar se você também está dentro de um perfil, fazendo um compliance mesmo, de se você está dentro da realidade daqui, porque não basta apenas contratar um serviço e daqui a pouco você não tem o recurso para poder pagar um arrendamento, para você se manter no imóvel, porque aqui do lado de cá tem um network, eu falei o quê? Que tem um 99% de relacionamentos com portugueses de negócio. O estelionatário está preocupado com isso não, tá? Eu não posso deixar isso abalar, porque temos uma empresa por detrás de tudo isso gerenciando. São 3 entidades aqui. É o cliente aí no Brasil, ou qualquer outro local, a gente tem clientes em outros locais. É a nossa empresa aqui, e do lado de cá, ou senhoria imobiliária. Então, nosso papel é, da mesma forma como temos que garantir a proteção do cliente, também temos que proteger do lado de cá, para que nada fuja do contexto. Aí entra a importância de ter um advogado criminalista dentro do nosso quadro jurídico para poder acompanhar todo esse termômetro. A honra é nossa e cada dia, cada ano, cada mês, a minha admiração por você vai crescendo e espero que você se mantenha assim. Espero que você se mantenha dessa forma simples, digna, respeitosa, e tratando sempre com muito cuidado aquelas famílias que procuram a Service Connection. Espero que você continue sempre da mesma forma, porque fazendo certo acontecem as intercorrências, imagine não fazendo. Então, parabéns. Doutor, para finalizar aqui agora, eu confesso que muitas informações, eu tenho certeza que vai sair bastante cortes aqui, muito fortes, né, para ajudar as pessoas. Mas, para finalizar aqui, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem. O senhor hoje, como residente em Portugal, legal, com toda a sua estrutura,
de ir e vir. Isso eu devo a Service Connection. O senhor diga para essas pessoas... Foi a sua empresa que fez tudo isso. O senhor diga... O seu amigo, como o senhor falou, o seu amigo, diga para essas pessoas um conselho final, não só agora como advogado, mas como um pai, como família, que veio agora com toda a sua família a passeio aqui, né? O senhor veio aí com uma família grande, extensa, né? O cuidado que precisa ter para tudo isso. Imagine as pessoas que precisam migrar do Brasil para cá, vindo com família. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de reflexão, não só como advogado da empresa, mas também como um chefe de família, alertando a preocupação para que pessoas não fiquem nas rotas aí, morando em tendas, batendo em portas de governo, pedindo passagem para voltar, ou então pedindo bolsa de comida, porque investiu tudo, mas criou uma rota errada e deixou toda a família à mercê, porque o senhor sabe que nós, chefe de família, é nós que temos que ir para a rua. Nós é que somos os leões, né? Sim, a família a gente caçadores. blinda. Nós que somos os caçadores, a família a gente blinda. Perfeito. Mas numa situação dessa, o cara fica impotente, né? Porque criou uma rota errada e deixou a família exposta. E agora tem que arrumar uma barraca, morar na rua, né? Fora do seu país, comprometendo toda a estrutura. E... Eu vi uma reportagem de uma família brasileira que no inverno de dezembro estava passando necessidade. Um frio absurdo e eles sem um lugar para ficar, procurando albergue, procurando barracas e recebendo sopa à noite de pessoas. Eu pude perceber ali, Alex, que aquele homem que estava com a sua esposa e mais um filho, ele era uma pessoa do bem. Pessoa do bem. Eu me coloquei no lugar daquele homem. Falei, meu Deus do céu, como é que uma pessoa consegue suportar? Ele dizia ele era um comerciante no Brasil, quebrou na época da pandemia e foi convidado para vir para Portugal para recomeçar a vida. Ele com seus 45, 46 anos. E quando vi aquele depoimento, eu fiquei arrasado. Fiquei estarrecido. Como é que um brasileiro que vive num país tropical vai aguentar o frio daqui? E ele olhando para a esposa, o filho, todos eles ali acanhados e com cobertor, enfim. Eu fiquei muito arrasado com aquilo, mas aquilo é uma experiência. E já dizia o meu saudoso pai, que só tinha sabedoria da vida. Trabalhou a vida inteira, não estudou, mas tinha sabedoria da vida. E dizia ele, meu paizinho, meu filho, aprenda com a experiência alheia, para que esse mesmo mal não chegue a você. Então, olhando aquilo, eu não posso ser omisso e deixar de dizer para as pessoas: você não pode, em hipótese alguma, expor a sua família a uma vulnerabilidade desse nível. Você não pode fazer com que a sua família passe essas agruras, esses momentos degradantes que podem inclusive levar à evolução do óbito por uma hipotermia ou coisa parecida, por uma saída desajustada. E eu me refiro do Brasil. Hoje, eu estou aqui com toda a minha família. Minha mulher, meus filhos, minhas noras, a Radacinha, minha netinha. Está todo mundo aqui. Eu estou aqui nesse compromisso, eles estão passeando.
Tudo isso porque a sua empresa, com muita seriedade, nos deu segurança. Então, eles foram passear, estão lá em Aveiros, com tranquilidade. Por quê? E o senhor não está aqui preocupado. Não, porque eu não fiz aventura, eu não faço aventura. Eu não faço aventuras. As aventuras que eu gosto é de cavalo, eu gosto de andar de cavalo. É montar no meu cavalo, subir o monte com a minha mulher, com meus filhos, a gente vai monte adentro e vai embora. É uma boa aventura, isso aí é bom, traz adrenalina e coisa parecida. Mas quando se trata de fazer uma viagem em família, é tudo muito bem planejado, tudo muito bem calculado, para que com planejamento a gente tem problemas de 100. Correto? Verdade. Então, fica aqui para o chefe de família, proteja a sua família, leve a sério, não contrate aventureiros, porque atrás desses aventureiros existem criminosos, e o ambiente fértil para esses criminosos é o campo da facilidade. Guarde isso. Campo da facilidade. Eles amam a facilidade, porque eles apresentam a, entre aspas, dificuldade para vender facilidade. E aí essa facilidade vai te custar muito ali na frente. É isso, gente. Doutor Marcelo Brunner, advogado criminalista, amigo, parceiro, trazendo informações aqui riquíssimas para você, né, que está idealizando aí migrar com segurança, ok? O escritório do doutor Marcelo está ali no Rio de Janeiro, referência nossa ali. Então, se você quer algo sério, algo com responsabilidade que não comprometa o seu sonho e a segurança da sua família, Service Connection é a nossa empresa. Estamos aqui prontos para poder dar sequência a esse projeto imigratório com segurança e tranquilidade para você. Doutor Marcelo, quero lhe agradecer pelo carinho do senhor, pela consideração, pelo respeito, pela nossa amizade, pela parceria, pela confiabilidade e o senhor ter deixado aí o compromisso com a sua família para estar conosco aqui. Dizer para o senhor que eu o amo, o respeito e o admiro. Então você, Alex, sentimentos são recíprocos. Aumentou mais o comprometimento de continuar sendo sério. Com certeza. Para deixar claro o seguinte: você não depende de mim para nada, nem eu dependo de você para nada. Você é um profissional bem-sucedido e, graças a Deus, também sou um profissional muito bem-sucedido. O que nos une é que os nossos propósitos convergem. Vamos para o mesmo lugar. Vamos para o mesmo lugar. Isso nos une. Então, vamos continuar assim, nos respeitando. A sua família manda a minha família e assim sucessivamente. Business, resultado financeiro, é consequência. É um segundo plano. Consequência. Deus abençoe, meu amigo, e todos quantos estão aqui nessa sala aí. Forte abraço aí. É isso. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.